E aí pessoal, vamos começar hoje uma sequência de aulas sobre geometria, especificamente geometria plana. Para estudarmos a geometria plana, precisamos estudar algumas figuras primeiro, alguns objetos primeiro que compõem a geometria plana. O primeiro deles é o ponto. O que seria o ponto? Bom, o ponto é a figura geométrica criada ao você, com um lápis ou uma caneta, pressionar esse lápis ou essa caneta em cima de um pedaço de papel. Esse é um ponto. Você pode pensar o ponto também como sendo uma circunferência de raio zero. Ou seja, um ponto é simplesmente a pressão que você... é a figura que aparece quando você pressiona a sua caneta ou o seu lápis sobre uma superfície. A segunda figura que a gente precisa aprender é a reta. E o que é a reta? Bom, a reta é um conjunto infinito de pontos numa mesma direção. Então, reta é um conjunto infinito de pontos numa mesma direção. Faz de conta que é uma reta, né? Porque a gente está vendo aqui um pouco de curva, mas uma reta é simplesmente um conjunto de pontos, e esse conjunto de pontos ele é infinito tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Nós temos também uma semi-reta. Uma semi-reta seria um conjunto de pontos que é infinito só para um lado. Então, isso aqui seria uma semi-reta. Ou isto aqui seria uma semi-reta. É um conjunto de pontos numa mesma direção e infinito apenas para uma direção. Ou seja, a semi-reta tem um início, tem um ponto de partida aqui ou aqui, enquanto a reta não tem ponto de partida. O próximo conceito que precisamos conhecer é o de ângulo. O que é o ângulo? O ângulo basicamente é aquela figura plana formada por duas semi-retas de mesma origem. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui um traço. Ângulo é uma figura plana formada por duas semi-retas de mesma origem, ou seja, de mesmo ponto de partida. Então eu posso ter uma semi-reta para cá, outra semi-reta para lá. E o que é o ângulo? O ângulo é este pedaço, esse intervalo que eu tenho aqui entre essas duas semi-retas. Então eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar de um ângulo interno, pois ele está dentro ou entre essas duas semi-retas. Mas eu também posso pensar o ângulo como sendo este, que eu vou chamar de externo. Então eu posso ter também um ângulo com esta semi-reta e esta semi-reta. Ou seja, tivemos um ponto de partida igual para as duas semi-retas, como aqui eu também tinha um ponto de partida igual para as duas semi-retas. Esse ponto de partida das semi-retas eu vou chamar de vértice do ângulo. Já as duas semi-retas são chamadas de lados. Lado e lado do ângulo. Lado e lado do ângulo. Aqui eu tenho o ângulo interno e o ângulo externo. Perceba que eu posso ter um ângulo onde a origem das duas semi-retas são assim. Então eu teria como vértice desse ângulo, que é o início das duas semi-retas aqui nesse ponto, eu teria como lado
do ângulo essas duas semirretas, e eu teria aqui este ângulo e este ângulo. E nesse caso não daria para eu dizer exatamente qual é o ângulo interno, qual é o ângulo externo. Temos alguns ângulos especiais, alguns ângulos que têm diferentes nomes em função do tamanho que esses ângulos tenham. O primeiro desses ângulos é o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus é este ângulo que eu acabei de desenhar ali, mas vou fazer de novo. Este é um ângulo raso. Um ângulo de 180 graus. A gente vai ver depois que o ângulo pode ser medido em graus e em radianos. A gente vai deixar isso para depois, inclusive explicar o que é um grau, o que é um radiano. Mas o ângulo raso é o ângulo de 180 graus. É aquele ângulo formado por duas semirretas que formam uma reta. O segundo ângulo, o segundo tipo de ângulo que vocês têm que conhecer é o ângulo reto, que é a metade de um ângulo raso, que é o ângulo que a gente obtém quando essa segunda semirreta é, vamos dizer, perpendicular a esta outra semirreta. E a gente identifica esse ângulo reto por esse quadradinho com um pontinho no meio. Lembrando que aqui nós temos o vértice do ângulo e aqui nós temos o vértice do ângulo. O terceiro tipo de ângulo que nós temos é o ângulo nulo. O ângulo nulo é o ângulo de 0 grau. Nós temos aqui o vértice. O vértice está aqui. Eu desenhei a primeira semirreta e vou desenhar a segunda semirreta em cima da primeira. Então eu tenho nesse caso um ângulo de 0 grau, que é um ângulo reto, que é um ângulo nulo. Nós temos também o ângulo giro, ou também o ângulo ou completo, giro ou completo, que é o ângulo de 360 graus. É você imaginar que você tem uma semirreta e essa semirreta roda. E este ângulo criado pelo movimento dessa semirreta, como se fosse o ponteiro de um relógio, forma um ângulo de 360 graus. Temos também, deixa eu mudar aqui de página, o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Então eu teria um ângulo agudo, um ângulo dessa forma, um ângulo menor do que 90 graus. Já um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, por exemplo, assim, aqui eu tenho um ângulo que é maior do que 90 graus, que é um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Aqui é o sétimo tipo diferente. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que possuem o mesmo tamanho. Ou seja, ângulos iguais. A gente não utiliza para ângulos a palavra igual para dois ângulos do mesmo tamanho, mas são sinônimos, né? Você pode usar do seu estudo a palavra igual como vendo dois ângulos que têm o mesmo tamanho, mas a terminologia correta são ângulos congruentes. Ângulos complementares.
ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, se tiver um ângulo de 60, outro ângulo de 30, 60 mais 30, 90. Então, esses ângulos são complementares. Então, 6, 7, aqui não é 9 não, aqui é 8, que é o 9. São ângulos agora suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é 180 graus. Além desse, nós temos os ângulos replementares. Os ângulos replementares são ângulos cuja soma é 360 graus. 11º tipo, nós temos os ângulos esplementares. Os ângulos esplementares são aqueles ângulos cuja diferença entre eles seja de 180 graus. Nós temos ainda os ângulos adjacentes e botar aqui ao lado para poder diferenciá-los os ângulos consecutivos. Eles são bem parecidos, por isso a gente precisa explicar direitinho a diferença entre eles. Vou fazer aqui 2, 3 semirretas. 1, 2, 3 semirretas. Nós temos aqui a origem das 3 semirretas e aqui a origem das 3 semirretas. O que são esses ângulos adjacentes? São esses dois ângulos aqui. Este ângulo é adjacente a este ângulo. Perceba que são dois ângulos, né? Se a gente for pintar aqui, eu tenho dois ângulos onde nenhuma área desse primeiro ângulo pertence a nenhuma área desse segundo ângulo. Não há nenhuma área que seja pertencente aos dois ângulos. Já os ângulos consecutivos são este ângulo e este ângulo. Deixa eu fazer de outra cor, né? Fazer de outra cor que ficou muito parecido. Este ângulo primeiro e este ângulo segundo. Perceba que esta área do primeiro ângulo também pertence ao segundo ângulo. Então, quando uma determinada área de um ângulo também pertence a um outro ângulo, se diz que esses ângulos são consecutivos. Já se nós temos dois ângulos, um do lado do outro, onde cada um dos seus ângulos não tem partes nenhuma que pertence ao outro, esses ângulos são chamados adjacentes. Além disto, nós temos também 14 os ângulos côncavos. Os ângulos côncavos são aqueles ângulos que são maiores do que 180 graus e menores do que 360 graus. Por enquanto é isso.